Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Lucila, psicóloga aqui do Colégio Gibran e hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro GibranCast. Estou aqui com algumas convidadas importantes num trabalho bem bacana que nós desenvolvemos aqui no Colégio Gibran. E para quem não conhece a gente, nós somos o colégio localizado em Taboão da Serra, primeiro colégio em perfil pedagógico, ou seja, boas notas, bons conteúdos pedagógicos e bom desenvolvimento acadêmico. Então vamos começar lá com o nosso podcast aqui com algumas convidadas. Hoje a nossa entrevistadora é a nossa aluna Penélope do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, Penélope, começar então? Vamos lá, muito prazer, gente, eu sou a Penélope, sou aluna nova aqui do colégio. Vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória aqui no colégio. Bom, eu entrei no colégio esse ano, eu terminei o 9º ano e minha mãe estava focando em algo mais forte para o ensino médio. E como o Gibran é o primeiro colégio do Taboão da Serra, a gente achou melhor escolher aqui. Bom, no começo é muito difícil, né, a adaptação em um colégio novo. Todo esse processo é bem difícil, mas eu tive muito apoio dos professores, eu acho que todos aqui acolheram muito bem os alunos. Então, é óbvio que é um processo difícil, mas com a ajuda das pessoas tudo se torna mais leve, né? O ensino é maravilhoso, os professores estão aqui para te ajudar, te dar suporte nessa fase difícil, focar no vestibular, né, que é algo que tem muita pressão, que tem que estudar, que tem que se dedicar, então eu estou aqui para dar todo esse suporte e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos começar o nosso GibranCast! Acho que a gente pode, né, Penélope? Vamos começar aí apresentando as nossas convidadas especiais. Isso mesmo. Né? E o que as meninas estão desenvolvendo aqui no colégio junto com a gente, qual é o nosso trabalho. Acho que vai ser bem interessante a galera conhecer que o Colégio Gibran, ele trabalha aí em todo um coletivo, mas também olhando individualmente para os alunos, né? Nas suas dificuldades pedagógicas, nas suas questões emocionais, e o quanto isso pode implicar um pouco, que nem a Penélope falou, tanto do aluno que chega quanto do aluno que já pertence ao nosso colégio. Vamos apresentar as meninas então, Penélope? Vamos começar. Bora lá. Pode se apresentar, meninas, contar um pouquinho da trajetória de vocês aqui no colégio. Então tá bom, obrigada pelo convite. Eu sou a professora Delmita, eu estou aqui no Gibran há 8 anos, sou professora de biologia, de laboratório, de xadrez, de Olimpíada de Conhecimentos e orientadora de estudos aqui do colégio também. E você, Karen? Eu sou a Karen, sou professora aqui do Colégio Gibran, já fazem 14 anos. Sou professora de Física, de Olimpíada de Conhecimento e no momento orientadora de estudos do pessoal do ensino médio. Bacana. Bom, eu sou a Lucila, psicóloga da escola, e atuo também com as meninas em orientação de estudos, mas também em todo o suporte emocional aí do nosso colégio. Lembrando que o Gibran, ele trabalha as questões socioemocionais desde a educação infantil. Então esse é o nosso diferencial há 35 anos, né, meninas? Sim. 35 anos. Isso mesmo. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho de como que funciona e qual que é o papel de uma psicóloga na escola, né? Como que funciona essa rotina do dia a dia. Lu, você pode contar um pouquinho pra gente de como funciona? Sim, claro. Acho que as pessoas têm a impressão, às vezes, de que a psicóloga da escola vai acompanhar ali só os alunos que têm alguma questão psicopatológica, né? E o diferencial no nosso colégio é que a gente não trabalha só com isso, apesar de a gente saber que tem alunos que precisam de um suporte maior, são acompanhados por especialistas. A gente tem um trabalho de entender por que aquele aluno, às vezes, encontra dificuldade no seu aprendizado. E o quanto isso, às vezes, interfere ele em alcançar o potencial pedagógico. Porque nós acreditamos que cada aluno, ele vai chegar onde ele deseja, desde que ele esteja muito bem amparado. Então, o trabalho da psicologia escolar é estar associando ali tanto o processo pedagógico, quanto as questões emocionais, para que esse aluno possa aí, ter os resultados que ele almeja. Entendi, é muito bacana. Então não se trata só desse problema que as pessoas têm e levam pra você. Tem toda uma parte mais abrangente nisso, né? Sim, não é só aquela coisa, tô triste, vou procurar a psicóloga da escola. Sim. Mas é também como lidar com a matemática, com o português, como que o meu emocional tá afetando aquilo, que às vezes a gente acredita que tem. E aí as meninas vão poder falar melhor que eu. Você acredita que você não gosta da matemática, mas aí a gente vai descobrindo que não é que você não gosta, é que você precisa desenvolver uma habilidade para aquilo que você já tem dentro de você. Sim. Caramba, é muito legal, né? As pessoas, elas não percebem qual que é a sua importância nesse papel, né? Às vezes, muitas escolas não têm isso, é muito importante. Eu acho muito bacana esse papel e me ajudou bastante nesse começo na escola, a sua ajuda, as aulas de CAE são muito legais. Ah, legal. Bom, eu queria entender também mais um pouquinho do que fazem as orientadoras de estudo, né? Como que funcionam essas aulas? São aulas que te ensinam a estudar? Como que funciona essa dinâmica? Então, assim, a orientação de estudos, na verdade, ela é uma estratégia pedagógica para dar apoio aos alunos que apresentam algum tipo de dificuldade pontual. E aí a gente vai partir
da análise pedagógica desse aluno. Então a gente pega lá o boletim, vê como ele está naquele bimestre, enfim, como ele está chegando, como esse aluno chega para a gente. E aí a gente vai depois partir para a escuta desse aluno. Então a gente precisa entender também o que está acontecendo na vida desse aluno, porque às vezes algum fator externo pode estar atrapalhando ali o desempenho dele pedagógico. Então a gente parte desse momento de análise pedagógica e escuta do aluno. Então a gente vê o que o aluno o que ele nos traz. Daí a gente começa a partir para um autoconhecimento. Então o aluno ele precisa também se conhecer, ele entender em que momento pedagógico ele está, para ele conseguir descobrir quais são as melhores ferramentas, as melhores estratégias. E aí a gente vai partindo de rotina de estudos, organização de horário, organização de material. Então, a gente vai junto ali com o aluno desenvolvendo algumas habilidades, né, para ele caminhar mais tranquilamente. Então, é isso que a gente faz. Eu acho que no fundo dela, a gente começa primeiro com uma escutativa, né, deles. Isso. Eu acho que uma escutativa para entender aonde que ele está com uma dificuldade que ele ainda não conseguiu se encontrar pedagogicamente. E eu acho que dentro dessa escuta que a gente vai lapidando as melhores maneiras, né? A gente vai encontrando o melhor caderno, o melhor jeito que ele vai escutar uma aula, como ele vai fazer um registro, como ele vai estudar no dia a dia, como que a gente vai desenvolver a habilidade que ele já traz com ele. É uma habilidade que eu acho, Penélope, que ele já tem com ele. A gente só vai fazer com que ele encontre essa habilidade para ele desenvolver, porque ela tá ali. Talvez ele não tenha neste momento um autoconhecimento. Eu acho que então o que a Delmita falou de autoconhecimento, uma autoavaliação. Eu acho que no fundo a gente acaba ensinando ele uma autoavaliação. Como ele vai se enxergar neste momento e como a gente vai sair deste momento delicado que ele tá e trazer o melhor potencial dele, a maior energia, né? Eu acho que é um pouco que a gente faz na orientação. Eu acho muito interessante, né, assim, porque as duas professoras aqui, especialistas, também que é um diferencial do Gibran, mas a gente tem aqui hoje no Gibran a educação infantil até o ensino médio. Vocês atuam com os mesmos alunos, né? Acho que é legal para a galera saber. Atuam com os mesmos alunos? Qual é o público-alvo de vocês? A mesma estratégia serve pro Fundo 2, pro ensino médio ou não? Eu também atuo com o Fundamental 2, a Karen atua com o ensino médio. As estratégias elas são parecidas, mas a gente tem que entender que a Karen está lidando com adolescentes e eu estou lidando com pré-adolescentes. Então, eles estão em momentos da vida diferentes e eles têm graus de maturidade também diferente. Então, eles precisam de um olhar também diferente. Então, eu acho que a gente desperta alguns tipos de percepções também sobre o aluno em relação ao papel dele de estudante. Então, a gente não faz por ele, a gente direciona. Então, é aí que a gente vai intervir. Não, então, vamos pensar, e para a semana que vem, o que você pode fazer, o que você pode melhorar? Então, é esse direcionamento, esse caminhar que a gente vai despertando, essas percepções. Eu acho que a gente trabalha muito com metas atingíveis, né? Sim. Como você disse. Porque aí a gente vai entrar, acho que um pouco com a Lucila, né? De que a gente vai trabalhar, de certa maneira, a frustração dele. Eu acho que você, com pré-adolescente, com adolescente, a gente trabalha muito com a frustração, né? Porque se a gente colocar uma meta muito distante, a frustração também vai ser muito grande. Então, eu acho que a gente sempre vai trabalhar naquilo, acho que você entra. Quando trabalhamos os dois, com pré-adolescente e adolescente, a gente só vai contornando, né? Ele sai um pouco do caminho, a gente empurra de volta. Ele dá um deslize, a gente dá uma mão para ele retornar, né? Mas sempre dentro do que nesse momento ele nos traz. Porque eu acho que quando ele atinge, a gratificação é tão boa, é tão incrível, que acaba valendo mais a pena, né? Sim. Acho que é um pouquinho que a gente faz. Eu acho que é isso, né? É unir a questão do aprendizado com o emocional, né? Porque a gente aprende por afeto, né? A psicologia traz que a gente aprende por afeto. Então, quando você começa... E isso é uma troca que nós três fazemos quase semanalmente, de que quando você sente, pertencente àquilo, você consegue ver que você traz resultados, você se sente importante no seu processo, né? Sim. E o aluno vai se sentindo cada vez mais importante e toda uma rede que está ali em volta daquele aluno vai também valorizando
aquilo que ele faz. Então, como as meninas falou, às vezes são metas pequenas, mas que são tão satisfatórias que traz grandes resultados no final. Sim. Né? Então isso é muito legal. E aí o próprio aluno ele vai ressignificando o que é o aprender. Sim. Né? Então não é algo que tem que ser compulsório, não é algo que tem que ser, eu faço por obrigação, porque minha mãe quer, ou coisas do tipo. Não, ele faz porque ele se sente capaz e aquilo é de fato significativo para ele. Ele faz porque é importante para ele. Então quando chega um aluno que traz, professora, consegui, sei lá, meio ponto a mais do que no outro bimestre. Então, para ele é muita coisa. E aí a gente vibra e comemora junto. Então, são essas pequenas vitórias, né? As pequenas vitórias que a gente traz. E isso muda, de verdade, o pensamento do aluno. E aí, a Karen sempre fala uma coisa que é interessante, que é o feedback contínuo. Então, quando a gente trabalha com os alunos de orientação, a gente acompanha semanalmente, tem aluno que a gente fala mais de uma vez na semana, coletivamente, individualmente, aí depende de cada aluno, enfim, mas a gente sempre traz algo positivo dentro daquele espaço de tempo que a gente conversou, justamente para esse aluno se sentir motivado e capacitado, e ele mesmo vai entendendo, né, compreendendo ou interiorizando esse processo de aprendizagem. E aí fica tudo mais leve, porque eu acho que a escola tem que ser isso. Ela não tem que ser pesada. Eu acho que ele se ressignifica. Não sei se a palavra existe, sabe, gente? Eu acho que ele se ressignifica. Eu acho que ele acaba vendo ele como importante. Ele se vê pertencente ao aprendizado dele. Ele se vê responsável pelo aprendizado. Ele se vê como alguém significante de verdade, uma pessoa significante. O potencial dele aumenta, é uma coisa extraordinária. Eu acho que parece até brincadeira. Sim. Eu acho que a orientação, acho que a parte importante é isso, né? Eu acho que é o que ela traz de verdade. Tem duas coisas importantes, né, que vocês falaram, assim, que eu acho que é muito sensacional, é a questão do feedback, né, e da motivação. Porque acho que no mundo corporativo a gente está muito acostumado com feedback, mas sempre pensando no feedback negativo. Meu chefe vai vir falar comigo, então é porque eu não vou ter algum problema. E a coisa que a Karen fala do feedback contínuo, então eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho isso, assim, esse feedback contínuo, que claro, você falou também da frustração que os alunos passam, nós passamos como seres humanos, mas como que a gente reverte isso dentro desse feedback contínuo? Eu acho que o feedback contínuo é aquele do dia a dia. A Del tá falando semanalmente, mas é mentira, a gente faz do dia a dia. É aquele bom dia, sabe, gente? Que você passa e fala bom dia. Você foi bem na prova? Como é que você foi na prova? E assim, como você foi? E às vezes ele vai virar pra você e ele vai criar uma autoavaliação dele, que eu acho que é o mais importante, né? Sim. Quando ele liga pra você e fala, olha, eu tirei 2, mas foi um 2 muito bom, porque eu me esforcei muito para esse 2, é um crescimento e você comemora junto. Então o feedback contínuo positivo é porque ele todos os dias, quando você pergunta para ele o quanto ele está melhorando, ele se enxerga melhorando. Ele vê que hoje o aluno que ele não é o aluno que ele foi ontem. E ele começa a mirar e ver num horizonte um aluno extraordinário, que é o potencial que ele de verdade tem, que eu acho que todos os alunos do Gibran têm. Então é esse potencial. Então acho que o feedback contínuo, ele é um feedback porque ele é diário. É aquela comemoração das pequenas vitórias que você trouxe. É a comemoração que às vezes a gente comemora quando dá errado. E parece que é negativo falar isso gravando, mas às vezes é importante a gente se rever quando dá errado. E às vezes ele se percebe. Então o feedback é isso. Ele todos os dias ele tá ali ouvindo a gente. Você passa, você dá um oi, você pergunta. E eu acho que a Del pode achar isso muito legal. Acontece algo mágico, né? Depois de um certo momento... A gente não precisa mais perguntar como foi a prova. Ele já traz pra gente. Então, mesmo quando não foi bem, ele chega e fala, olha, professora, eu estudei, eu fiz isso, eu fiz os combinados, eu coloquei minha matéria em ordem, mas não deu, eu fiquei nervoso. Mas foi bom. Agora eu vou ter uma segunda oportunidade, que aqui no Gibran tem a prova de recuperação, então, não, mas agora para a REC eu vou estudar mais, agora eu entendi aquela matéria, agora ficou mais claro, então, e é muito legal quando isso parte do aluno, porque exato. Quando parte da gente, então, a gente é aquele empurrãozinho que a Karen fala que a gente dá, né, e aí, como é que foi? Mas chega uma hora, não, que fica meio que natural, entende? E aí, eles vão dividindo esse dia a dia conosco, e é muito legal
Quando você pega, por exemplo, então eu acompanho os menores, então às vezes eu tenho um aluno que fez orientação no sexto, precisa de orientação no sétimo, no oitavo, e aí ele tá lá no 9º ano. Então, e hoje ele já não tá mais na orientação. Então isso é muito legal. É lindo, é lindo. Por quê? E aí, quando ele chega pra você, mesmo ele não é mais seu aluno de orientação, e ele chega pra você e todo dia ele te conta o que aconteceu, professora, eu consegui inglês, eu consegui tal matéria, eu consegui isso, olha meu caderno, vê se meu resumo tá bom. E às vezes é um resumo de história, às vezes eu Nem muito sei história mais. entende? Mas tudo bem, e tá tudo certo. Mas tá bem organizado, bonitinho, e ele faz questão de te mostrar. Sim. Então, assim, é porque a gente plantou uma sementinha lá atrás e essa sementinha floriu e tá gerando resultados, Vai entendeu? virar uma sequoia, né? Vai virar uma vai, vai virar eu uma tenho fé, sequoia, uma vai, coisa vai. imensa. Sim, Vai. muito legal. Então, e esse caminhar que é legal, porque a gente, às vezes, tem uma tendência, a gente é ser humano, tem uma tendência a valorizar só o resultado final. E a gente não valoriza o processo. Então, e aí, talvez o que esse aluno está precisando, às vezes é só isso. É de um acolhimento, mas um acolhimento do processo, né? Não é só o resultado. Então, às vezes, o resultado, ele nem é tão, às vezes, positivo quanto ele gostaria que fosse. Mas o processo é legal. Então, por exemplo, quando a gente traz estratégias de estudos, então a gente vai apresentar algumas estratégias. Olha, então a gente sentou, organizou o material. Então, o nosso primeiro passo é organizar o material. Então, a gente vai olhar o material, vai olhar a apostila, vai olhar caderno, vai olhar passos de redação, vai olhar os exercícios de fixação. Então, a gente parte daí. Pronto, o material tá tudo bem, tá tudo em ordem, ok. Aí a gente vai estabelecer uma rotina. E aí, realmente, aquela rotina faz sentido para aquele aluno. Sim. Então, ele consegue, dali, antecipar os estudos para a prova, antecipar os estudos para a ENAC, né, que é o provão, consegue fazer as coisas com mais calma. E aí, a Karen sempre traz uma fala de que sempre dá tempo. Porque parece que nunca tem tempo. E sempre dá tempo para tudo. Dá tempo para estudar, dá tempo para fazer de um tudo. Então, a gente estabeleceu a rotina e chega uma hora que aquela rotina ela vai virar hábito, que esse é um dos objetivos da orientação de estudo, é criar um hábito nesse aluno de estudar. E aí, a gente vai apresentar algumas estratégias. Então, a gente traz um mapa mental, orienta como faz um resumo, um fichamento, vai treinar a tabuada, vai fazer exercício de fixação. Enfim, a gente vai trazer algumas ferramentas pedagógicas, apresentar para esse aluno algumas ferramentas, porque às vezes ele nem sabe que ele pode fazer daquele jeito. Sim. E aí, o que é legal? Quando o aluno descobre o que é bom para ele, o que encaixa para ele, qual é o melhor jeito de estudar, porque o que é para mim, talvez não é para você. Sim. Então, eu particularmente, eu preciso anotar. Se eu não anotar as coisas, eu não consigo. Então, eu às vezes, eu nem tô te olhando, mas eu tô prestando atenção no que você tá falando e eu tô escrevendo. E se eu não fizer isso, eu não consigo. Tem gente que não, que é ouvinte, que ele tem que estar aqui olhando para quem tá falando. Então, cada um vai se descobrindo. Então, é muito legal quando você pega um aluno que ele consegue entender o que é melhor para ele. E tem mudanças de disciplina para disciplina, porque o jeito que você estuda física não é o jeito que você vai estudar geografia, né? Às vezes não é o mesmo método. Então, é legal quando o aluno ele consegue descobrir isso, né? E aí ele vai desenvolvendo toda uma habilidade e chega uma hora que aquilo tá natural, entendeu? Ele já interiorizou e tá natural. Então é muito gratificante quando você pega um aluno que vem trazer para você um caderno, ou um resumo, ou um fichamento, ou um mapa mental e vem compartilhar com você aquilo que ele conseguiu produzir e ele vai produzir aquilo sozinho. Então a gente às vezes senta e faz junto e o resto ele vai embora sozinho, ele não precisa mais da gente. Então é muito gratificante aí. Eu acho que o nosso objetivo é atingido. E eu acho lindo quando ele traz um método que você não conhece. Com o adolescente é muito comum. Às vezes ele traz um método que você não conhece. Ele trouxe um método que ele aprendeu, um método, às vezes um conhecido que é um Pomodoro, mas ele traz um método que você não conhecia e que deu certo. Ele corta o cartaz do teto, ele deita na cama e ele lê. E ele disse, eu melhorei muito as minhas notas estudando. É um novo método. Sim. É um novo método. E eu pensei, ele encontrou um método funcional para ele. Você fala, que feliz. Poxa, sim. Nenhum dos que eu trouxe deu certo, mas ele encontrou um que ele funcionava para ele. Você fala, deu certo. Tem receita de bolo, né? Cada aluno tem o seu.
Eu queria entender um pouquinho mais como que funciona. Essa orientação de estudo, ela acaba indo pra vida, né? Porque quando o aluno ele encontra o seu método de estudo, ajuda até na faculdade, para estudar para vestibular. Como que funciona isso? Realmente funciona ou você tem que se adaptando mais conforme você vai crescendo? Como que é? Ela traz Você umas acha? perguntas boas, É, né? eu ia falar essa daí. Ficou aquele silêncio, tipo, oi? É aquele momento que o professor pergunta e fala, que pergunta foi essa? Desculpa. Foi isso. Eu acho que a gente está em constante transformação. Sim. Eu acho que o aluno que a Del pega no sexto, ela não orienta igual no sétimo, que a gente não vai orientar igual no oitavo, nem no nono. Isso vai se repetir, os 3 anos. Eu acho que a gente vai se redescobrindo. Eu acho que a gente vai amadurecendo e descobrindo as melhores maneiras. Eu acho que é uma redescoberta. Eu acho que a orientação, ela abre um mundo. Eu acho que ela faz com que a gente que está fechado, o aluno que está preso, ele entenda que tem várias possibilidades. E quando ele vê várias possibilidades, ele começa a se conhecer. Eu gosto muito daquela frase do Einstein. Ele fala o seguinte, uma mente aberta nunca mais se fecha. Eu acho que no momento que a orientação é isso, a gente mostra para ele que ele tem a capacidade, que existe um método, e ele vai a cada momento daquela vida, da transformação que ele vai ter, do instante que ele tá, numa idade que ele tá, às vezes no Fundamental 2 ou no ensino médio, ou no momento de um pré-vestibular, que a gente tem aqui na escola, que é aquele terceiro do pré-vestibular, ele vai se redescobrir. E eu me atrevo a dizer que eu acho que mesmo durante a mesma idade, ele se redescobre constantemente. Eu acho que a orientação ela faz isso com a gente. Eu acho que ela abre esse caminho. Ela enxerga que a gente tem um potencial muito grande e que a gente está sempre aberto a uma mudança. Eu acho que ela cria isso na gente. Sim. Essa mutação, acho que seria uma palavra. E eu acho que é um pouco... mutação, se a gente for pensar até que o cérebro do adolescente, do pré-adolescente no 6º ano, ele ainda não tem o esquema de maturidade psíquica mesmo do cérebro do adolescente do 2º ano do ensino médio, né? E a gente percebe muito as transformações, né? A gente fala aqui na escola, no Gibran, o momento de transição. O aluno que sai do 5º e vem pro 6º, o preparo que a gente também tem que fazer para esse aluno, o cuidado, né? E esse aluno do 9º pro ensino médio, porque parece que vira uma chave. E aí o que a gente até brinca com os pais, vira mesmo, porque psicicamente falando de estrutura cerebral, são maturações diferentes. Então, isso que a Karen falou mesmo de mutação, nosso cérebro tá nisso. E na adolescência, a gente sabe dos altos e baixos. Um dia eu tô super animada para estudar, no outro dia eu não quero ver material na minha frente. Então, nesse dia que eu não quero ver lição, que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. O que eu faço? Exato. Né? Eu vou precisar utilizar recursos que eu tenho na minha memória afetiva, que talvez a professora Delmita me pegou lá no 7º ano e me ensinou. E aí eu vou conseguir aplicar com a professora Karen agora aqui no 3º ano. Então, essa maturação é muito interessante, né? Porque é no processo afetivo também, né? Do aprendizado. E é uma maturação também biológica, né? Então não é só... Então é isso que a gente precisa entender. Que esse aluno, ele está em constante mudança, mas ele está em uma mudança emocional, biológica, assim, fisiológica de maneira geral. Sim. E que isso vai trazer algumas, vamos dizer, algumas limitações, ou vai trazer aí algumas barreiras, e aí cabe a nós dar o suporte. Então eu acho que esse é o diferencial da orientação, é o suporte que a gente dá para esse aluno que está passando por esse momento, porque às vezes nem ele sabe o que ele está passando. Por isso que o primeiro momento nosso com o aluno na orientação é a escuta, porque a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com aquele adolescente, com aquele aluno. E aí, quando transpassa as nossas habilidades, aí a gente recorre à psicologia escolar para nos dar suporte, nos ajudar. E outro, eu acho também que não é uma mudança só do aluno. E aí eu acho que muda também a gente, enquanto profissional da educação, eu acho que muda as famílias também. Então, o trabalho da orientação, ela não é limitado só ao aluno. Então, a gente tem suporte familiar também. Então, a gente vai atender as famílias, e aí a Lucila também entra nessa, a coordenação pedagógica também. E porque também a família precisa entender em que momento que esse aluno está. Porque a família, às vezes, ela tem, sim, uma expectativa. Então, a gente que é mãe, a gente tem expectativa. E aí, às vezes, essa expectativa gera uma comparação
né? E aí vai trazer para esse aluno uma frustração. E aí não é legal para esse aluno, porque se ele já tem uma série de questões que ele está tentando, sei lá, lidar, então acaba atrapalhando. Então, A rede é importante, né? A rede é importante. E aí a gente às vezes esbarra com questões que não são só pedagógicas, né? E aí a gente precisa entender. Isso, vocês deram bastante ênfase nisso, da questão do preparo do aluno psicológico e mental para absorver tudo isso. Então, por mais que pareça diferente os papéis de vocês, eles se trabalham em conjunto, né? Então, todo o tempo ali, vocês estão ali orientando no estudo, mas a Lucila precisaria acompanhando emocional, como tá em casa, como tá o dia a dia. Então, acaba que o trabalho de vocês se completam de certa maneira, né? Isso é muito bacana. Eu acho que a gente, enquanto professor, então, além de orientadoras, professoras, acho que vem por todo acho que toda a comunidade escolar, a gente precisa também amparar esse aluno. Então não fica só para a Lucila, mas acho que é papel de cada um contribuir ali para o desenvolvimento desse aluno. É o que a gente costuma falar para os alunos, nós três, né? A gente sempre tá juntos. A gente fala que o período de orientação de estudo, nós somos bem unidas, assim, porque a gente está o tempo todo falando dos alunos em si. Então, a psicologia escolar, ela olha como um todo desse aluno, então eu até falo assim, biopsicossocial, não é só o aluno aqui dentro da escola, né? Mas é o aluno nesses lugares que ele convive. E as meninas, o que elas vão fazer? Vocês me corrijam se eu estiver errada. Elas vão colocar em prática com o aluno aquilo que tem de potencial. Então, a gente sabe que cada indivíduo tem as suas demandas familiares, sociais, né? Na fase da adolescência, ali, a sua descoberta da própria identidade pessoal. Então, você precisa trabalhar as gavetinhas, né? Então, cada gaveta cabe com alguma coisa. Então, as meninas me ajudam e a gente se ajuda muito nisso, nesse processo do aluno entender que eu faço parte desse todo e eu posso me concentrar. Então, falar aqui um pouco vendo na minha cabeça, é como se eu ajudasse os alunos nessa raiz e nesse crescimento desse tronco, mas as meninas muito mais fundamentais do que eu nesse processo, elas fazem eles florescerem, né? Porque não existe uma árvore que ela não tenha flores e frutos. Então, acho que as meninas trazem muito isso nesse trabalho conjunto da psicologia escolar com orientação de estudo. E a gente vem tendo muitos resultados legais, né? A gente... eu gosto de falar de números, né? Porque eu acho que é interessante, é bacana. Mas nós começamos a gente começa a orientar os alunos já no primeiro bimestre. A gente faz ali primeiras provas, né, meninas? O que tá acontecendo com aquele aluno? Nossa, entrou 10 alunos novos, mas a gente tem tantos alunos que já são da casa há muito tempo. E a gente fala, esses alunos são orientação de estudo. Nós começamos o ano com 38 alunos ali com até risco de reprovação. Já ali no segundo bimestre. E hoje a gente tem 8 alunos assim com observação mais delicada. Isso não significa de risco de reprovação, mas alunos que precisam ainda de uma atenção nesse quarto bimestre. Então, assim, é um trabalho muito legal, né? Muito lindo e muito enriquecedor, porque a gente também sai rica desse processo, né? Porque cada aluno é aluno. Esse também é um diferencial do nosso colégio. A gente sabe o nome do aluno por aluno. Né? Não sei se isso você sentiu como aluna. Eu sinto muito isso na escola. Eu já tive várias experiências, né? Eu já estudei em diversas escolas. E eu sinto que nesse colégio os professores abraçam. Todo mundo da escola abraça, todo mundo sabe quem é você. Poxa, eu entrei esse ano na escola e todo mundo sabe quem sou eu. Poxa, Penélope, as pessoas já sabem quem sou eu, como que tá meu desempenho. A Karen, por exemplo. A Karen nem tem orientação de estudo com ela, mas assim, eu tenho certeza que ela vai saber mais ou menos quanto minhas notas. Se eu tô mal em alguma matéria, ela vai saber. Eu acho isso muito bacana. É uma sensação de acolhimento que você tem, né? Que você se sente pertencente àquele lugar. Então é muito bacana isso. E aí tem todo um trabalho também. Então a orientação de estudos não é só para os alunos já são do Gibran. Então a gente tem todo um trabalho também no começo do ano, que é o trabalho de acolher os alunos novos. Então mudar não é fácil, né? Se adaptar é mais difícil ainda. Então esse trabalho da orientação também cabe a nós acolher esse aluno novo que está entendendo esse processo. Então são muitas informações, então o Gibran tem bastante coisa para agregar e a gente talvez torne esse caminho menos pesado, facilite, pode ser.
E então é um trabalho bacana também com os alunos novos. Então a gente tem que ter esse olhar diferente para quem chega assim como você. Eu já comentei com a Lu algumas vezes que quando eu entrei na escola, vocês têm aquela sensação de ser perdido, né? Eu já conheci alguns alunos aqui, mas quando eu entrei na escola, eu descobri que eu não ia ser da sala dos meus colegas que eu já conhecia, né? Eu sou do primeiro ano B, eles são do primeiro ano A. Isso me gerou uma frustração muito grande, que eu falei, puxa, eu vou chegar lá sem conhecer ninguém, ferrou, eu não conheço ninguém. E aí, graças a Deus, que a escola, no começo do ano, eles te convocam para um reforço inicial de matemática e a gente tem aulas com todos os professores iniciais. Então, alunos novos ou alunos, com mais dificuldade, enfim, estavam lá. Isso foi extremamente importante para mim nesse começo, porque eu entrei numa sala onde eu não ia conhecer ninguém, mas graças a esse reforço inicial que a escola proporcionou, eu já conheci alguns rostos, já conheci pessoas novas. Então, isso é muito legal, muito importante para minha adaptação. Eu já falei com a Lu sobre isso algumas vezes, que foi muito bacana. Vocês comentaram sobre a ajuda de casa, né? Os pais, às vezes, nesse momento, ficam com a expectativa que o aluno vá bem, que ele se tem um bom desempenho, às vezes ele está indo normal e o pai fica, poxa, eu pago tantos reais de escola particular e tá indo mal, fulano. A frustração também gera nos pais, não só nos alunos, né? Com certeza. Vocês têm uma dica para os pais, como lidar com isso? O que é auxiliar em casa, que também é importante que venha de casa, né? Isso, às vezes instruir um filho, que às vezes, a criança está com dificuldade. Tem alguma coisa que vocês podem falar para os pais? Várias coisas, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro falando pros pais, porque eu acho que é muito comum os pais colocarem a expectativa, e aí eu vou trazer pro campo, meu campo, né? As minhas frases pro dela, mas que a gente deposita no filho muito aquilo que a gente não teve, né? E eu acho que é muito orgulho pro pai poder proporcionar pro filho dele uma escola muito boa, com bons recursos, né, e com bom destaque, saber que o filho vai ter muitas coisas para agregar ele no desenvolvimento pedagógico, mas que também não é só essa nossa preocupação enquanto colégio, né? Então, uma das questões da gente ter a disciplina socioemocional é de que nós também estamos preparando esse aluno para o mundo. Sim. Então, eu brinco muito com os pais que, assim, não olhe só para o seu filho com nota, ele não é só uma nota. Deixa a nota que os professores vão resolver aqui. Mas olha para o seu filho como ele precisa. Ao invés de você perguntar para ele, como que você foi? Você não estudou? Que nota você tirou? Pergunta, como foi para você fazer essa prova? Eu vi que você se preparou. Você acha que vai dar bom? Como é que você está se sentindo? Porque a nota a gente deixa para Delmita e para Karen ajudar no pedagógico, entendeu? Elas vão fazer esse trabalho. Mas eu acho que os pais têm essa preocupação, porque eu acho que é uma cultura nossa, de forma geral, de que as notas são mais importantes. Não que não seja, né? Eu acho que a gente tem que falar com cuidado com isso, porque não é que as notas não sejam, mas elas são o resultado. Sim. Tem todo um processo daquela criança, daquele adolescente ali para alcançar aquilo, né? Então, acho que o apoio dos pais em casa, pais, queridos pais, é estar com o seu filho, né? Participar dessa rotina. Então, eu já vi as meninas orientando os pais como sentar e organizar uma mesa de estudo com os filhos. Porque às vezes os pais não percebem. Os filhos estudam no sofá, estudam sentado na cozinha, lá no chão. Não, as professoras falam, vamos juntar uma mesinha. Uma coisa que eu já vi Delmita fazer, ensinar o aluno a organizar a mochila. A gente acha que é tão... Mas é um absurdo. Mas eu já peguei várias coisas na mochila, roupa, meia, tudo. Sim. E ela, quando ela organiza, ela vai lá com o pai e fala, olha, vamos organizar assim. Porque eu acho que, por exemplo, alunos do 6º ano, mas Karen também tem às vezes no ensino médio, eles ainda não têm essa autonomia. Sim. Então a participação dos pais no sentido aí psíquico dessa criança é fortalecer esse vínculo. E aí as meninas fazem muita orientação pedagógica para os pais também, né? Sim. Então acho que é bem interessante aí, tanto no Fundo 2 quanto no ensino médio, o que a gente se depara, meninas? Aí são orientações aí diferentes, né? Porque a gente vai se deparar com demandas diferentes. Você perguntou assim, sobre se o aluno vai levar isso para a vida. Então, nosso objetivo é que ele se torne um adulto funcional. Com certeza. É isso, né? Que ele prospere numa carreira. Então, é isso que a gente almeja. Mas a gente precisa olhar aqui atrás. Então, para ele ser esse adulto, como ele vai passar por esse processo da adolescência. Então, quando a gente pega... A primeira coisa que a gente faz, então, da análise do pedagógica, então, passando esse pedaço, essa parte, a gente vai trabalhar a organização. Então, com os meus, que são os menores, eu começo com a organização dos materiais, então tudo que é dele, pessoal, então mochila, apostila, caderno, não dá pra ter folha caída, não dá pra perder as folhas, você começa na 1, depois você vê tá na 30, depois você volta pra 14, não dá.
Você tem que ter um mínimo de organização e às vezes eles ainda parecem muito óbvio e não é às vezes. Então a gente vai fazer pequenas intervenções, a gente vai organizar o tempo, a gente vai organizar toda a agenda. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que você leva pro resto da sua vida? Agenda, todo mundo tem um compromisso, todo mundo tem que saber seus horários, todo mundo tem que saber suas responsabilidades, suas obrigações, enfim. E aí isso começa lá atrás. É a lição de casa, né? Só é um contexto diferente, mas é a mesma função. Então a gente começa primeiro com a organização. Sim. Depois essa organização ela tem que virar rotina, porque aí ele vai interiorizando e aí isso vai se tornando natural, entendeu? E aí depois as coisas vão acontecendo, um processo após o outro. Só que aí não adianta só falar isso pro aluno, porque às vezes ele vai ouvir, ele vai Ele vai absorver 10 minutos. ele vai Então, tudo isso que a gente fala para os alunos, principalmente os menores, a gente retoma isso com os pais. E aí, qual é o papel do pai em casa? Eu falo muito para os pais, você não tem que corrigir nada, você não tem que ficar monitorando material, não é isso. Mas o pai ele precisa garantir que aquela mochila vai estar organizada, não ele fazer, mas ele precisa dar o comando, ele precisa garantir que aquele aluno vá sentar e vai organizar o material. Então aí, cada pai tem a sua estratégia lá em casa. A lição de casa, a gente tem um aplicativo, Unimestre, e isso ajuda muito. Então tudo que é postado pelo professor, o pai tem acesso também. Então ele pode muito bem olhar no Unimestre e falar, você fez sua lição de casa? E às vezes o aluno vai falar, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só rapidinho, só passar o olho aqui. E aí, isso ajuda muito, né, nesse processo. Até para o aluno entender que lá na casa dele é igual aqui na escola, né? Não é para ele ser monitorado, mas que tem alguém lá olhando por ele. Incentivo, né? Exatamente, incentivando, que vai intervir ali por ele. Então, a gente também faz essa orientação para as famílias. Aí a Karen já faz outra orientação. Eu brinco que com os pais do médio, eu brinco que eles são mentores. Eles são mentores, eles são um apoio emocional. Eu acho que no médio, eles já estão passando por muita coisa. O que a Delmita trouxe, a Lucila trouxe, é muita coisa. É o fisiológico, é o biológico, é o emocional, é muita transformação. Então, às vezes, a gente vai conversar com o pai para ajudar ele, como ele vai lidar, como às vezes ele vai falar. Porque às vezes a gente chega em casa e você tá cansado, e você fala, você não tá estudando? Não, vamos mudar a maneira como a gente fala. Então, no médio, às vezes, eu falo assim, você é um apoio, você é o porto seguro, você é um mentor. Tá. Como a gente vai resolver isso? Vamos mudar a maneira quando a gente fala? Mas não deu certo. Tudo bem. Hoje foi um dia difícil. Qual a solução para isso? Sim. Qual é o nosso planejamento? Então eu brinco com os pais do ensino médio, eu ensino mais como eles vão trabalhar, com a maneira como ele vai lidar. Porque você sabe melhor do que a gente que adolescente tem dias muito difíceis. Sim. Tem uns dias chatos, né, gente? Tem uns dias chatinhos. E a gente vai para os pais. Então, naquele dia você dá uma respirada e você fala, você tá precisando do quê? Sim. E assim, às vezes ele também tá precisando. Então eu acho que assim, nos pais eu falo muito, o ensino médio, você vai se tornar o melhor amigo dele. Você vai ser o melhor amigo pro resto da vida. Você vai ser aquela pessoa que quando ele precisar, ele vai chegar em casa e te contar um dia difícil e um dia maravilhoso. Então ele é o mentor, ele é a pessoa que vai vigiar, mas assim, tá vendo? Ele já foi ali trabalhado com a professora Delmita, a professora Delmita já trouxe todo aquele caminho. Quando chega no médio, o pai já aprendeu que ele tem autonomia, né? A autonomia dele já foi criada do estudante. Agora ele só vai olhar com um outro olhar, ele tá caminhando, eu vou deixar ele caminhar. Mas ele precisa saber que eu tô aqui. Com certeza. Então eu acho que o pai do ensino médio, ele tem que saber que ele tá ali. O aluno precisa saber que ele tá ali. E o pai também, ele precisa. Parece uma brincadeira. Sim. O pai acha que ele não precisa, mas o pai também precisa saber que ele está ali. Sim. Então eu acho que é isso que a gente faz um pouco no médio. A gente trabalha essa mentoria, esse apoio emocional dos meninos. É muito legal isso, né? Porque hoje a nossa vida é muito corrida, né? Então Sim. Os pais buscam, inclusive, uma escola que possa dar muitos recursos para os alunos, porque eles passam muito tempo fora de casa, Sim. Né? Então eu já cheguei a atender pais de orientação de estudo
que eles falam assim, mas Lucila, eu coloco ele aqui porque eu sei que ele vai ter o suporte e tudo. E aí, às vezes, o pai fala assim, poxa, eu sei que eu não tô fazendo o melhor, mas está, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente faz o melhor, mesmo às vezes não sendo tudo que o adolescente queria. Então, a gente também acolhe esse pai no sentido assim, mostra pra ele que isso é o melhor. Também coloca, né, a sua fragilidade pra ele, porque uma das grandes questões de comunicação de pais na adolescência é que o adolescente ele já tem noção de tudo que acontece naquela família, mas ele não é incluído, no sentido de que a gente tenta poupar. Não vou poupar meu filho hoje de um problema financeiro aqui da minha casa. Sim. E aquele adolescente fala, mas eu faço parte daqui, não faço parte? Né? Eu também gasto aqui nessa casa. Então, colocar esse adolescente também nessa casa como um todo, né? Do tipo, olha, eu, como seu pai, como sua mãe, estamos também passando um problema no trabalho. Então, por isso que essa semana não deu para fazer alguma coisa. Sim. Porque aí o aluno, ele vai sentindo que ele é pertencente. Então, ele vai levando mais para os pais, inclusive as dificuldades. Porque eu acho que é muito bom, e fica uma dica para os pais, que o nosso filho, ele precisa se sentir confortável para nos buscar nas preocupações. Quando um filho da gente tem a nossa casa como um ambiente que ele pode buscar quando ele está preocupado, a gente está fazendo o melhor trabalho. Então, acho que um dos pilares da nossa escola é esse trabalho família-escola. As meninas estão aqui há muito mais tempo que eu e elas vivenciam isso. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? Aluno-escola. Aluno, escola e família. Então, a gente também acolhe os pais para que eles possam estar nesse processo pedagógico como mentor, como supervisor, né? Mas como um papel importante ali naquela rede de apoio do aluno. E não é só os pais, né? Porque a gente tem muitos alunos aqui, eu quero falar, que as avós são fundamentais. E as avós ajudam muito. Então, às vezes, acontece a gente também chamar a avó para orientação de estudo. Né? A gente tem vó que ensina aí, às vezes, matemática, alguma coisa. Então, é importante a gente entender, e o trabalho que a gente faz na orientação de estudo é entender quem é a rede de apoio desse aluno. Sim. Né? Conhecer, na verdade, né? Sim, conhecer, porque, por exemplo, fazendo a reunião com a Penélope de roteiro, ela teve que parar um minutinho, e eu sou psicóloga, né, gente? Parei pra observar ela ajudando o irmão mais novo a fazer a lição de casa. Então, você também é a rede de apoio desse irmão. Sim, acho que nesse quesito de estudo, lá em casa eu sou essa pessoa que faz essa parte. E eu acho que ele se inspira muito. Minha mãe tá grávida, né? Tá vindo mais uma criança. E são exatamente 8 anos de diferença. Então eu sou 8 anos mais velha que meu irmão e ele vai ser 8 anos mais velho que a pequena tá vindo. E aí ele fala assim, mãe, quando a Marina nascer, eu que vou ensinar ela pra ir pra escola? E ele fala assim, mãe, eu preciso saber muito porque eu vou precisar ajudar a Marina quando ela estiver na escola. Então eu acho que ele se espelha, entende que eu ensino ele, que ele tem que aprender pra passar pra pequena que tá vindo. Eu acho isso muito bacana. Então a gente já tem uma família que faz parte desse processo de orientação de estudo. Exato, sou uma família orientadora de estudo. Vamos lá, galera, pra finalizar, bom, nós já falamos um pouquinho sobre vocês, qual o papel de vocês nesse meio, né, qual o papel dos pais, e vamos entender qual que é o papel do aluno, né? O que deve partir do aluno sempre, qual a disposição, como que o aluno deve estar nesse processo, que é muito importante que eles entendam. Às vezes a pessoa não sabe, tá meio perdida, então é muito legal que a gente entenda isso, né? Sim. E aí eu acho que pra fechar é isso mesmo, né? O aluno, ele é o protagonista de todo esse processo. E a gente também aprende a ser aluno. Eu acho que a gente nasce... a Bell Hooks, né, fala um pouco no livro dela Tudo sobre Amor que Estou Viciada, né? Mas assim, que ela fala que nós não nascemos já sabendo amar. A gente nasce sabendo receber carinho, mas amar não. Então, acho que o aluno também, ele não nasceu já sendo aluno. Ele está aprendendo a ser aluno. Então... é você pedir ajuda enquanto aluno, é você olhar para aquilo que você precisa, é você reconhecer as suas emoções, né? Acho que você entender que você é o protagonista dessa história. Eu brinco muito com os alunos quando eu dava aula lá de projeto de vida de CAE, que os pais são os financiadores, o meu cliente é o aluno. Então, se o meu cliente não estiver satisfeito, eu não estou fazendo um trabalho legal. Então, o aluno, ele é o protagonista. Então, é não ter medo de pedir ajuda. A escola é do aluno, é para o aluno. E nós, enquanto professores, eu acho que
podemos falar isso até com todos os nossos colegas, o quanto a gente fica feliz quando um aluno vem até nós, né? E o quanto ele vai crescendo nesse processo. Então, é não ter medo de pedir ajuda, é lidar com as frustrações, é reconhecer suas vitórias, ainda que pequenas, é não validar só as suas fragilidades, mas validar todo o seu potencial, porque isso vai te enriquecer. E o maior orgulho é quando um aluno volta para dar pra gente palestras sobre a trajetória dele. Então você olha e fala, ai, saiu daqui, né? Deu certo, que delícia. Aquece o coração, né? Tem uma Muito. sementinha, foi uma sementinha. Sim. É isso. Eu acho que o aluno, ele primeiro precisa se respeitar, sabe? Respeitar o seu processo de aprendizagem. Ele precisa... Então, e aí esse respeito, ele vem do reconhecimento, né? Que a gente já falou sobre isso. E aí, ele, nesse papel de enquanto protagonista, ele precisa aprender a caminhar. E aí, entender como são esses passos, como é que eu passo de cada um enquanto indivíduo. Então, eu acho mais importante nesse processo também, eu acho importante, não é só a responsabilidade de fazer uma lição de casa, mas ele entender que aquilo é necessário para o crescimento dele, que faz parte da caminhada dele. Então, eu acho que o primeiro momento, eu acho que é isso, assim, que é bem importante e é muito gostoso, de fato, quando vem um aluno que você viu que ele prosperou, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel. Então, a gente, de novo, a gente aqui a orientação ela não é assistencialista, então a gente aqui não tá pegando na mão de ninguém, sabe, arrastando, não. A gente vai dando empurrõezinhos para que ele caminhe sozinho. E que é importante ele respeitar esse processo, que talvez não vai ser em uma semana, não vai ser em 15 dias, ou às vezes vai ser em uma semana e 15 dias, às vezes só isso, você tá precisando só de um empurrãozinho, só um toque, mas às vezes ele vai precisar de mais. Sim. E aí ele saber que tá tudo bem, então, que a gente vai caminhando dentro do ritmo dele e a gente vai tentando cada vez mais colocar um pouquinho mais de ritmo e potencializar, mas é importante ele entender esse momento e se respeitar. Então, eu estou indo, estou conseguindo pequenas coisas, um passinho de cada vez, às vezes é passinho de formiguinha e tá tudo bem. E ele saber que aqui ele tem um suporte, aqui ele vai ter acolhimento e a gente tá aqui pra caminhar junto. Eu acho que vocês acabaram falando de tudo, né? Porque ele se enxergar como protagonista, ele reforçar essa autoestima, né? Ele ser dono da própria história, acho que é até uma palavra forte, dono da própria história, mas ele realmente, ele se vê construindo a história dele. Eu acho que o papel do aluno é esse, quando ele enxerga que a história dele não está fechada, que o jeito que ele chegou com a gente na orientação de estudo não é o fim daquela história, é um pequeno passo, ele consegue reconstruir, e mesmo aquela história saindo um pouco do prumo, ele consegue sempre reconstruir e trazer uma nova história. Eu acredito que essa é a intenção, né? Ele se reenxergar, se reconstruir o tempo todo a nova história dele. A minha história saiu um pouquinho, tudo bem, mas eu sei como voltar. Agora eu me reenxergo. E ele sempre vê que ele pode começar de novo, ele pode se reconstruir. Eu acho que, pelo menos eu falo, quando a gente fala de um aluno voltar, é quando ele traz pra gente, que ele falou, olha, deu errado, mas tá dando certo, eu aprendi que deu errado e eu aprendi como dá certo. Então assim, quando ele percebe que a história dele tá em contínua, né? Eu acho que isso é importante. Sabe quando é legal? É quando a gente passa a ser só ouvinte. Sim. Então eu acho que isso é o mais legal. Então quando chega um aluno, fecha o bimestre, e aí eles vêm com um boletim e falam assim, olha, professor, olha, eu já pedi com tanta nota, já fiz assim, eu fiz assado, olha, essa nota aqui, eu escorreguei, mas esse aqui, ó, eu vou conseguir, porque aqui eu vou sentar, eu já comecei a preparar meu material, eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí você fica só assim, E, e a gente vai só incentivando, mas ele já traçou as próprias metas, ele já entendeu em que momento que ele tá, ele já tá conseguindo se organizar sozinho. Então esse é o momento em que, esse é o papel do aluno, ele tem que ser
Tem um papel ativo, né? É um aluno ativo, é isso. Ele, tudo partir dele. Sim. Então, tudo aquilo que a gente falou, tudo que a gente apresentou, pronto, ele já achou qual é o melhor método, já interiorizou e agora, ó, só vai e brilha. Isso mesmo, confiar no processo, né? Exatamente. Penélope, que recadinho você deixaria aí sobre esse primeiro podcast, né? Falando de um assunto tão importante na vida de um aluno, né? Outros que ele possa atingir outros e outros alunos aí desse Brasil. Mas o que você falaria hoje da nossa conversa? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por participar desse primeiro episódio, ser entrevistadora com essas maravilhosas. Bom, foi muito legal, eu adorei o tema do episódio, eu acho que ele é muito importante, tanto para pais, quanto para professores, ou para alunos, inclusive. Eu acho que é muito importante porque a gente entender como funciona, escutar de pessoas que sabem do assunto, ajuda a gente a estruturar a nossa forma de pensar, a visão que os pais têm. Às vezes pessoas de outras escolas, quem sabe, que não tem todo esse suporte, escutando da gente, entendem melhor como funcionam e conseguem se apoiar e falar, poxa, então é isso, às vezes eu tava faltando isso, mas agora eu entendi. Então, é muito bacana isso, eu fiquei muito grata de participar, foi muito legal o nosso bate-papo. Eu adorei, meninas. E bom, Bom, também adorei demais, achei muito legal. E alunos e pais, lembrem-se que o processo de aprender não é só sobre notas, mas é construir a sua história. E que a gente tá aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem, né? é verdade. Eu acho que o mais importante de tudo é ter essa consciência de que nós estamos aqui, nós somos o apoio para o que precisar, que às vezes parece muito difícil, mas a gente vai dar um jeito e vai ficar mais leve. E no final, como eu falo para os alunos, no final sempre dá bom. Sim. E acho que a ideia é pensar sempre mirar no resultado, mas a gente também valorizar, que eu acho que o mais importante é acolher e valorizar todo o caminhar e todo o desenvolvimento aí dos alunos e, enfim, de toda a comunidade escolar e pais, enfim. E esse vínculo entre escola e aluno e família, a gente fortalecer cada vez mais. Sim. Eu acho que a mensagem que fica, eu acho que não é caminhar sozinho. Eu acho que o caminho não é sozinho. Eu acho que é para as famílias entenderem, os estudantes, que você não está sozinho nesse processo. Existe um apoio. E eu acho que aqui na escola a gente faz esse apoio. Então você não está sozinho. Se der errado, tá tudo bem. Sim. A gente só arruma a rota e vamos. Então assim, nunca estar sozinho, né? A caminhada, sempre vamos caminhar. Mas sempre melhorando, não é? Sempre melhorando. Então você não está sozinho. Ai, pena que acabou, né, gente? Bom, beijo e até a próxima aí com novos temas, né? Isso mesmo. Obrigada, gente. Tchau.